Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades, minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se moldem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Rafael está aqui hoje. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo tranquilo? Rafael, se você está falando, eu não estou te ouvindo. Alguém está ouvindo, Rafael? Ah, seu microfone está aberto. Estou te vendo, mas se Não, você está falando, não dá para te ouvir porque você não está falando também, né? Eu? É, agora falou. agora ouviu. É que cortou Agora pra mim ouviu. também. É que cortou aqui pra mim também. Daí Ah, tá eu bom. falei, ninguém escutou, e depois falaram, eu não escutei. Boa noite a todos. Tudo bem, Rafael? Como Boa vai? noite. Tudo bem? Saudades Tem, da sua sabedoria. É a mesma tem de dois, todos. tem dois Rodrigues. Tem outro Rodrigues agora aí, né? E Ah, a lá, disputa aí, Rodrigues. de Cadê ele? Fatima. Tá quietinho. Rodrigues está quieto por quê? É porque eu estou usando o celular hoje para falar, porque o microfone do laptop não está muito legal, não. Boa, tá É, eu vendo? também. Também estou no celular. Então tem outro Rodrigues aí, seu xará. Não, sou eu. Ah, tá. Tá no Ah, tá. celular. Hoje ele está em dupla, hein, Roberto? Hoje ele está em dupla, É o hein? irmão gêmeo aí. Vai, é irmão Irmão gêmeo. gêmeo. É. Ele hoje Ó, vai, ó. sou Olha, eu. oi, Rodrigues. Seja bem-vindo, Rodrigues. Olha o meu fundão aí, ó. Olha o fundão aí, ó. É. Tela verde. Boa. Eu gostei que você está com muito protetor aí nas suas costas. Está É, protegido até o teto, não tem como. é.
Isso é Mas tá bom. dando eco. Tá dando eco. Precisa fechar o som, provavelmente, a Meu? Eu? saída do áudio, né? Não, seu não, Maria Fernanda, do Rodrigues. Saída do áudio Hum. do notebook. Fecha o microfone do notebook e deixa só o celular. Já do microfone do Rodri- notebook estava fechado. Rodrigues em dose dupla, né? Será que a gente vai segurar as pontas dele? Quem vai fazer a leitura para nós hoje? Hoje estamos sem os Gostei. nossos leitores oficiais, né? Não gostei, não. Vou Um sair. dos Rodrigues. Um dos Rodrigues. É, já saiu, já. Já era. Qual é a página? Página 329. Primeiro parágrafo. Você vai se descobrir fazendo essas coisas também por si mesmo. É, 28, 29, achei. Agora eu vou me acomodar para ficar bem legal, que até agora foi agitado. Agora é calma. Ô, Alguém quer fazer a leitura para nós? já o microfone melhorou? Não, Tá bom. está meio baixinho ainda. É, tá um Agora, pouquinho baixo. agora eu não entendi, não. Eu troquei o microfone. Acho que está até pior do que antes. O fone de ouvido, né? Ixi, Maria, o negócio ali está alto. Deixa eu desligar ali. Bom, fim, quer Agora, ler para nós? Agora está melhor. né? Agora está melhor. É. Acho que estava empoeirado lá dentro, você colocou o pininho lá, saiu poeira. Ah, bom. De castigo, você pode ler para nós, então, Rodrigues. É, Ou para você ou o acalmar. Bonfim. Em Deixa eu dose ver, dupla, né? deixa eu ver aqui onde é que nós estamos, né? O parágrafo. É, Você você vai. vai. Você vai crescer. Vai se descobrir, vamos lá. Isso. Olha. Você vai se descobrir fazendo essas coisas também por si mesmo. Calma, Rodrigo, calma. Vamos, devagarzinho. Chega. Pronto, agora. Pronto? Pronto. Então tá bom. Vai. Você vai se descobrir fazendo essas coisas também por si mesmo. Vai se tornar seu próprio conselheiro, suporte e curador. Olha aí que interessante, né? É, Para a gente ver que realmente o mestre está dentro de nós, né? É o próprio é, indivíduo, né? É o próprio mestre. Você olhará para cada pessoa, seja qual for a sua posição social, como pertencente a uma realidade básica igual à sua própria. Verá que você é igual a todas as pessoas, seja um rei, papa ou presidente, pois debaixo da aparência externa, todos são originários da grande unidade do ser. Portanto, você já não se sentirá inadequado em nenhuma situação, pois terá avançado na força e na sabedoria extraídas da consciência divina e reconhecerá que você tem direitos iguais a todos os demais. Tranquila e serenamente, não permitirá que outros tirem vantagens de você. Você será capaz de expressar-se com clareza e honestidade, com a devida consideração pelos sentimentos da outra pessoa. Você não terá mais vontade de denegrir o outro, nem reduzir a sua autoestima. Ao contrário, você fará todo o possível para salvaguardar o autorrespeito deles. Respondo a sua verdade de maneira clara, mas amorosamente. Essa é uma frase importante, um parágrafo importante, né?
Porque às vezes a gente fica meio desequilibrado com essa coisa de ser bom, de ser bonzinho e de ser bobo, né? Tem gente É, que quer se aproveitar. A Igreja verdade. Católica trouxe muito essa coisa, né, de oferecer outra face. Se te baterem de um lado, você oferece o outro, de uma maneira bem piegas a coisa, né? E Cristo está falando para nós que não é assim. Ele diz: tranquila e serenamente, não permitirá que os outros tirem vantagem de você. E aí a gente vai ter que ter esse nosso bom senso, né, de saber o que é tirar vantagem de nós. Então, aquela coisa, você tem dinheiro. O dinheiro é seu, você trabalhou, conquistou, ganhou, sei lá, não importa. Você tem dinheiro. Mas tem aquele parente que é um chupim. Ele fica na sua cola te pedindo dinheiro, pode ser um irmão, pode ser, sei lá, um parente, um vizinho, um amigo, né? E a gente, dentro da bondade que a gente quer ter, demonstrar para as pessoas, para a sociedade, para os amigos, né? A gente está sempre enfia a mão no bolso e dá o dinheiro. Falando dinheiro porque é um caso mais comum, né? Mas tem gente que pode estar alugando aí a gente de alguma forma. Sabe que a Isabel é psicóloga e está ligando para a Isabel todo dia e não paga a consulta, né? Tá sempre chorando as mágoas lá para a Isabel. Ou para Celina, né? Celina, me socorre aqui, tô de ressaca de novo. Então, a gente tem que ter essa consciência desse limite, né? Não deixar as pessoas montarem na gente, não. A gente tem que ser bom, tem que ajudar, claro, né? É, dentro dos limites, se possível, né? Se a gente puder ajudar a pessoa, aquela coisa entre dar o peixe e ajudar, né? Dar a vara, o anzol, a isca, ensinar a pescar, esse é o ideal. E trazer a pessoa para essa realidade da existência de que ela está onde está porque ela se colocou lá, né? E aí sim. Então, sem tirar a nossa paz, sem deixar que as pessoas tirem vantagem de nós, não é nem da nossa bondade, mas de nós mesmos, né? E como ele fala aqui, você será capaz de expressar com clareza e honestidade, uma devida consideração pelos sentimentos da outra pessoa. Você não terá mais vontade de denegrir o outro. Isso porque às vezes a gente pode até falar para a pessoa, né? Ah, mas você tá aí desse jeito que você tá porque você é vagabundo mesmo, você não vai procurar emprego. E quem já procurou emprego sabe, né? O quanto às vezes o negócio é complicado. Você sai todo dia e parece que cada dia fica pior, né? Porque a gente volta desanimado para casa. E às vezes a pessoa entra numa depressão e a gente não deve também, né, ficar denegrindo a pessoa. Falar, ah, mas também você não sai da cama, você vai procurar emprego 10 horas da manhã, tem que acordar cedo. Então, entender também a posição do outro sem reduzir a autoestima dele. E aí ele fala ao contrário: você fará todo o possível para salvaguardar o autorrespeito deles, expondo a sua verdade de maneira clara, mas amorosamente. E ajudar a pessoa, né? Ah, eu vou, te dou o dinheiro do almoço, sei lá, vai mais cedo, sai mais cedo, vou te ajudar a procurar emprego, vou ver na internet, vou te ajudar. Tudo que a gente puder fazer para ajudar as pessoas, vale a pena a gente fazer. E às vezes é um desconhecido, né? É só um vizinho, é alguém que está pedindo alguma coisa, que a gente tiver no nosso alcance, da gente fazer amorosamente, vale a pena. Mas eu acho que tem uma diferença, Roberto, entre o se dar como pessoa, né, e evitar os abusos, e o dar material. Porque É, veja bem, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar o exemplo de Judas. Você vê que Jesus sabia quem era Judas desde o início. E Jesus caminhou com ele, né? Tentou de todas as formas, né? Ele viu, presenciou tudo isso
e no final ainda traiu. Mas Cristo diz aqui nas cartas que mesmo Judas, né? Mesmo Judas, ele ama do mesmo jeito. Ou seja, Judas morreu traindo, tá, a confiança dele, né? É um relacionamento, é uma questão de energia de relacionamento e não imaterial, porque Jesus não tinha nada para dar a Judas, né, em termos materiais. Mas Jesus foi até o final, mesmo aguentando, mesmo sabendo do abuso, né, da covardia de Judas. Agora, com relação ao material, eu entendo, isso é um entendimento meu, tá, irmãos? Eu acho que a gente tem que dar, porque senão você está é, é, é antagônico, né? Você acreditar que ele é, primeiro que o outro é o mesmo que você na consciência, na fonte do ser, né? Primeiro que somos iguais. A mesma fonte que cuida de mim, cuida dele. Segundo, que mesmo que eu dê, né? Mesmo que eu dê, me desfaça do que seja, eu tenho certeza que o Pai vai cuidar de mim. Não sei se ele vai me dar outro, mas ele vai me manter, entendeu? Então, assim, essa coisa do abuso, né? Você falou aí, e que Cristo fala na carta 7 sobre esse cuidado, né? A gente deve cuidar. Eu entendi lá que o único cuidado que a gente tem que ter é de o outro, é a gente não se permitir que a energia baixa do outro interfira, né? E baixe a nossa. Aí ele está falando de energia, ele está falando de uma coisa de relacionamento, né? Empatia, compaixão, né? E simpatia. Agora, com relação ao material, eu acho que mesmo que o outro esteja abusando, você tem que dar. Esse é o meu entendimento. Queria que os irmãos Então, falassem sobre isso, né? O que é que vocês acham? eu Olha, queria te irmãos, perguntar, então, o que que você entende por não permitirá que os outros tirem vantagem de você aqui? Qual é o Então, seu entendimento disso? eu acabei de dizer, né? Essa desvantagem, eu entendo que Cristo está falando da questão sentimental, emocional, o envolvimento energético, tá? E não de material. Porque o material, eu sei, você vai dizer, você vai achar uma dúvida, uma questão aí para dizer, mas eu acho que o material também é energia do todo da consciência, entendeu? É só por isso que eu entendo assim, né? Mas gostaria de ouvi-los. eu acho que Ô, É, Rodrigo, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo ontem, interessante que saiu aí. Eu fui numa padaria aqui comprar ovo, não ia comprar ovos na padaria lá, que é muito caro, a padaria é muito chique, o ovo é muito caro. Mas estava tudo fechado. E quando eu cheguei, tá bom. Ah, travou. bravo. De Fatima, se você está ouvindo a gente, pode parar de falar porque você travou aqui. Sua internet parece que deu uma aí travada. eu entrei, quando eu vi o preço do ovo, eu digo, posso não. Peguei um pacote de tareco, que era barato, que dava para eu comprar. Fala Comprei para o ele. tareco, quando sai, olha, o ovo não deu não, mas comprei tareco. Esse homem ficou tão feliz que não lembrou mais nem do ovo. Eu dei Olha, de costas, então. você estava falando e o áudio cortou, então a história ficou quebrada. A gente não entendeu. O E começo da foi, história. Você foi na padaria comprar ovo. fui comprar ovo, que lá é bem mais caro do que qualquer outro canto. É. Aí tem um homem sentado no degrau, quando a gente sobe, aí me pediu para eu comprar uma bandeja de ovo para ele. Aí eu olhei, aí entrei. Quando eu vi o preço dos ovos, eu disse, meu pai eterno, não estou com dinheiro para comprar esse ovo, não. Eu vou ver o que é que eu faço. Aí o que é que me veio? Eu comprei um pacote de tareco. O que é Que é isso? tarefa. Tareco é um biscoitinho assim, bem gostoso. Aí eu comprei um pacote de tareco. Aí quando eu saí, eu disse, olha, o ovo, eu não pude comprar não, mas eu comprei esse tareco. Esse homem ficou tão feliz que você não quer nem saber. Pegou o pacote de tareco de uma felicidade.
Quer dizer, ficou bem ele e eu também fiquei bem. Ele ficou muito agradecido e eu não deixei de doar, porque eu não tinha como doar o, o ovo que ele pediu. Estava muito caro, O pessoal está pedindo café Gente, e ovo hoje. hein? Mas ele ficou pessoal, feliz com o careco. O agora ovo nós vamos de... ficar aqui na curiosidade para saber o que é o tareco, como é, de que Falou. jeito é. Ah, Tareco é muito gostoso. Tareco é um biscoitinho, é um negocinho redondinho assim, sequinho, docinho, não sei do que é feito, Acho que é o mas a sequilho. gente é muito gostoso. Ele é é, redondinho. Não é de ele é sequilho, não. ovo, né? Não é É biscoito de sequilho, sequilho. Não, não. Ele, sequilho é outra É o coisa, tareco. tareco é outra. ele é Tareco ele é ovo redondinho assim, dentro, eu não é? digo. Bem Ele é durinho ovo. É o assim. tareco. Olha, vocês lembram uma vez que o Roberto, isso foi bem, faz tempo já. Roberto falou uma vez aí sobre um fato de um carro, não sei o quê, que estava precisando de um carro, não sei o quê, e o cara parece que doou o carro, ou não queria dar o carro, não queria emprestar. Não sei se foi o Roberto, se foi o Vladimir, que falou essa história aí, né? E eu lembro que o Roberto acentuou bem. Se tiver que dar o carro, você dá o carro, né? Não, mas o tareco cobriu. O Eu sei. tareco Não, no seu caso, você compensou. Hoje todo mundo aconteceu com, ficou bem ele, ficou bem eu, fiquei bom, o dono da padaria, todo mundo ganhou. hoje aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fui comprar pão, aí uma moça pediu tinha uma senhora de cor assim com as sacolas na mão, falou: "O senhor compra um pãozinho para mim, uns pãezinhos para mim, para me levar para casa?" Eu ia comprar, né? Nem olhei e falei: "Tá bom." Eu falei: "Compra mortadela também, por favor." Aí eu fui lá na padaria, falei: "Puta sacanagem, eu falei, eu quero pão com mortadela." Aí eu comprei pão, comprei 5 pães para ela, mas comprei um saquinho de feijão, comprei 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz também. Se ela queria levar a comida para casa, ela vai levar mais comida. É. Mortadela. Fazer Eu só omelete. passei aqui para dar um beijo em vocês aí, um beijo na alma de cada um aí. Desejar Valeu, um Vladimir. bom resto de semana para todos aí. Até mais. A você Boa noite. também, Brasil. Boa Bom noite. descanso. Eu acredito assim, sabe, que a inteligência, quando a gente está com a mente livre, ela dá as intuições. A gente não precisa nem se preocupar muito. E a gente vê o resultado. Porque isso veio assim. Pega esse pacote de tareca e leva. Eu levei e o homem olhava para o tareco como quem estava ganhando um saco de ouro. Tareco, tareco, é tareco, você gosta. É gostoso. Eu Tá vendo? perdi, eu perdi, eu não sei quantas vezes eu fiz isso, né? Mas sempre que eu chego assim em um local, um restaurante, uma lanchonete, que tem algum pedinte, eu vou lá e compro o mesmo lanche que eu vou comer, eu compro para ele ou para ela, né? Dependendo, não sei, eu não lembro assim todas as vezes. Mas eu sempre fiz isso. Mas a questão é o seguinte: naquela época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Eu fazia porque eu acreditava em Deus, né? Aquele Deus mesmo da religião, mas era porque eu acreditava nisso. Agora a consciência é outra. Então, assim, se eu não der, a pessoa pedir, se eu não der, qual é o sinônimo disso? Qual é o significado disso? É de que eu não acredito que o Pai, né, que a consciência cuida de mim e do outro. Outra coisa, se eu não der, eu estou negando aquilo que o Pai me dá todos os dias. Então, o mesmo amor que o Pai me dá e cuidado que Ele está me dando, eu estou negando, ou seja, eu estou deixando de expressar a consciência para o outro, que também é consciência no Pai. Então, eu vejo dessa forma, tá? Eu estou falando de bens porque é uma coisa que é sutil, como é que é? É uma questão de apego, né? Se falou muito disso também, né? Se você não der, você está apegado. Se você está apegado, é egóico, né? Então, você precisa se libertar disso. Mas eu Enfim, né? entendi. Eu entendi quando o Roberto falou inicialmente de dar assim, porque tem pessoas, e eu fui uma que perdi recentemente sobre isso,
que você começa a ajudar e aí a pessoa acha que aquilo virou uma obrigação. Tem Você que ter entendeu? discernimento. Você tem que dar e começa a te explorar, e aí você fica assim, peraí, né? Como é que fica nisso? Você lembra que eu Pode- falei que eu ia alugar a casa para um rapaz, Ah, né? Que eu É. emprestei um dinheiro para ele, pedi para ele pagar em serviço. é, Não funcionou, sabe? é. Não funcionou e eu vejo isso foi a consciência divina que acabou tirando do caminho, porque E- ele não queria saber de fazer nada, enrolou, 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 não prestou serviço nenhum, pegou a chave, assumiu o carnaval inteirinho, um monte de coisa lá para fazer, não fez, quer dizer, eu já podia estar com a casa alugada hoje, está tudo atrasado porque não fez. E aí eu pedi para vocês adivinhar, falei, me ajuda, porque foram R$ 3.800 que eu ficou na mão dele, meu. é. Então não é uma ajudinha de um sanduíche que alguém está com fome, um saco de arroz. É um dinheiro que, né, hoje eu sei que não vai me fazer falta, porque eu sei que a providência divina me ajuda. Mas assim mesmo você fala assim, peraí, eu vou ficar dando dinheiro assim, assim, assim. Eu acho que as pessoas têm que aprender também. E aí, naturalmente, eu pedi para tirar um negócio que ele tinha levado lá e pedi para conversar com ele simplesmente tirou, não falou. Aí eu usei outra pessoa, pedi para pegar a chave com ele e não nos falamos mais desde então. Então acabou, a casa não vai ser alugada para ele, né? Porque eu vi que eu ia ter dor de cabeça. Tem Porque que ter alugar Tem para gente que uma discernimento. pessoa que abusa está te mesmo, né? devendo, ela não vai te pagar depois também, né? Não ia pagar o aluguel também. E Porque com acha Olha que outro relação, exemplo. você tem, você que me dê, você que me Olha dê, outro você, exemplo. né? Olha outro exemplo de dar. É uma história de dar tão grande, né? Aí eu cheguei no supermercado, tinha um velhinho assim, bem magrinho. A gente vê que os cabelinhos dele já estavam bem fraquinho. Aí eu entrei naquele, sabe? É o meu jeito. Entrei, O que está acontecendo no celular dela? Quando ela começa a contar, está cortando o áudio de Fátima. De Fátima, saiu, Roberto. sai, parou. o Agora áudio de voltou. repente baixou, Voltou? voltou. Você Voltou? entrou no mercado Voltou? correndo, Sim, esse senhorzinho estava lá, olhando assim, sabe, bem desnutridinho. Mas uma pessoa que a gente vê que não era pessoa humilde, era uma pessoa que tinha meios de viver. Aí ele ficou olhando aquela, eu passar, coisa e tal. Aí quando eu voltei, ele disse, eu posso lhe pedir uma coisa? Eu disse, pode. Me dê um abraço. Aí eu olhei assim para a bonitinho. menina do caixa, tá. Ele me deu um abraço, eu vou dar. Aí deu um abraço nele. Ele ficou tão feliz. Aí Ô, disse que eu Tati, estava precisando de uma energia. E a sua energia me, quer dizer, levantou a energia dele. Eu disse, pronto, só me é, faltava isso. Eu agora entrar em supermercado e está dando abraço no povo. Mas tudo bem. Dei de coração e amor. E é, ele ficou feliz. que bom. Então, as coisas que acontecem comigo, o momento é que diz. Não tem nada, nada, nada assim. Não tem nada que seja tabelado, coisa e tal. Não. Aconteceu e resolveu, e depois é que eu vejo como foi, e digo, eita, que maravilha, né? Acho Porque que eu tenho dificuldade de fazer esse tabelamento das coisas, eu tenho dificuldade. Eu acho que as coisas vão acontecendo e vai se vivendo, né? Se nutrindo e ajudando. É isso aí. Agora, eu acho De, fa- engraçado, é porque tudo é dar, dá, nada, nada, só dá. Não, mas a de gente recebe, fatinho, né? de Diga. fatinho, É, olha, um abraço é tudo de bom na vida, é, para todo mundo. Só que a gente nem sempre valoriza, mas um abraço, um aconchego, é maravilhoso. Poder receber e dar também. Então, foi um presente de coração com coração, né? Muito legal. foi, né? São essas coisas, são essas coisas. eu tô lembrando, Maravilha. eu tô lembrando aqui de outra coisa.
a carta 8 aí, né? É o seguinte, nós estamos conversando aqui no nível da mente humana, tá? Nós estamos falando aqui, né, no nível da mente humana, onde a gente tem dúvidas, a gente tem falta de fé, né? A gente ainda não está plenamente iluminado, enfim, né? Então a gente sofre essas dúvidas, a gente passa por essas dúvidas. Mas eu queria ler aqui na carta 8 para responder a resposta, encaixar no que a Helenice falou, né? Quando você alugou a casa para o rapaz, você consultou a consciência crística? Não, eu não cheguei a alugar. Eu não cheguei a alugar. Não, tudo Eu bem. fiz... Mas quando você Não, passou não, a deixa eu casa te para falar. ele? Para você entender o que foi do empréstimo. Era lá onde eu fazia artesanato e ele começou a fazer, além de trabalhar lá, fazer uns bicos de cortar grama, não sei o quê, só que ele tinha uma bicicleta para levar todas as coisas. E aí, se eu conseguisse um transporte, eu falei assim, vê o que você quer, eu te ajudo a comprar. Então, ele foi e comprou uma moto, eu ajudei ele a pagar a moto. Então, ele já tinha me pedido dinheiro emprestado uma vez, que era uma resina para ele fazer um trabalho. Eu emprestei, no mês seguinte ele resolveu e pagou. Não, eu pago sempre, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, emprestei o dinheiro. E aí ele comprou a moto, eu tinha emprestado o dinheiro, não deu um mês depois, eu não sei o que aconteceu lá, disse que puseram areia no motor da moto, foi mais R$ 1.800, eu dei mais R$ 1.800 para ele, para consertar a moto. E aí ele me deu R$ 800 e morreu. Nada, não tocou mais no assunto, não fez mais nada, não agia como se nada tivesse acontecido. E aí eu propus para ele, como eu comprei a casa, olha, eu tenho um monte de serviço na casa lá, precisa ser feito, coisa que ele sabe fazer. Então, fazer o seguinte, você faz esse serviço para mim e a dívida está paga. E claro que o valor seria muito além do que o serviço que ele ia fazer. Mas tudo bem, né? Fizesse, eu não teria que pagar para outro. Então, só que aí nem assim. E aí ele, como ele viu a casa, ele teve interesse de alugar a casa também. Ele queria, ele já estava achando, ou não, vou pôr minha coisa aqui, vou pôr não sei o que ali, já estava se achando dono da casa. Mas não fez nada do que a gente combinou. Nada. Ele começou a pintar uma porta lá, fez um salário tão porco que ficou por lá mesmo. Quando precisou limpar o telhado, ele pegou, pagou para outra pessoa fazer no lugar dele. Então era uma coisa que, sabe, era assim, ia deixar rolar. E aí, naturalmente, mas foi uma experiência que valeu para mim, porque eu ia na boa fé alugar a casa para ele. Eu falei, não, tudo bem, pai. Daí eu tinha prometido que se eu comprasse uma casa, eu alugaria para ele. Então eu vou fazer isso. Só que acho que justamente o comportamento dele o levou até a se afastar para que isso não acontecesse. E isso eu considero a mão divina para que eu não fosse mais prejudicada ainda. Então, essa situação. E no Aí, não sei caso se de encaixa no Judas, que você ia dizer, você entendeu no que você ia colocar, se você entendendo a história, se modifica o que você ia me falar. Modifica, vamos lá, fala aí, Roberto. né, no caso de Judas e Cristo, Cristo sabia que Judas era uma parte necessária para que acontecesse a crucificação, né? Então Uhum. também é um caso à parte, assim, né? No nosso caso, que temos ainda a utilização da consciência humana e o Cristo já estava usando a consciência crística, né? Então, um pouquinho diferente. Agora, quando ele recomenda, né, não permita que os outros tirem vantagem de você. É uma recomendação do Cristo, uma recomendação crística. Não permita, porque se você permitir, você vai entrar naquela coisa que ele fala da empatia negativa. Você Uhum. vai deixar que o outro te arraste para baixo. Isso. E quando o outro arrasta a gente para baixo, quem perde é a gente, é o nosso progresso espiritual. É como se a gente estivesse sendo o Judas do nosso próprio Cristo. Quer falar, Bonfim? Não, não, concordando.
Fala, E, Rodrigues, eu quero ver e, o e que você esse, tem pra falar. e esse turbilhão, né, de opiniões, enfim, acontece porque, assim, no reino de Deus, a gente sabe que vai ser diferente, né? No reino de Deus, tudo é de todos, né? É só um reino, é só uma vida, é a vida no Cristo, né? Tudo é de todos. Mas a gente ainda está na vida humana, né? E também, muito, na maioria das vezes, ainda com influência egóica, né? Aqui na página 307 ele diz assim, ó. Como se comporta a pessoa que conseguiu se libertar do ego? E aí ele vai descrevendo aqui, né? Livre do medo, protegida, intacta, não temerá doença, será saudável, né? Saberá que nunca precisará desejar as coisas que necessita para uma vida feliz e cômoda, louvará, dará graças, será guiada, vai pedir qualquer coisa que precisar e a resposta virá rapidamente, será espiritualmente iluminado, nunca buscará coisas egoístas, é, seu contexto, né, será bom para o seu ambiente, comunidade, família, amigos. E aí no final ele diz assim: ele terá uma mente aberta, sabendo que a verdade é infinita e que mesmo que saiba muitas coisas, sempre há dimensão além a explorar. Isso é o que faz a vida tão alegre e cheia de propósito em qualquer dimensão, inclusive nos reinos celestiais da consciência. Em sua vida diária, a alma iluminada acordará com a mente vazia de tudo, exceto de louvores e gratidão. E aí vai continuando, né? Então, eu sei que é um desafio para nós, né? É um desafio para a gente equilibrar isso aí, né? Essas energias, né? Mas assim, eu trouxe esse assunto porque ele é pouco debatido, né? Será que eu dou? Será que eu não dou? Enfim, né? E se a coisa for de grande valor, fica mais confuso ainda, né? Nós temos que tomar uma decisão, né? Você dá comida, dá uma esmola, Uhum, uma roupa, sei lá, é coisa mais simples, né? Mas uhum. se for o caso de dar uma casa, de dar um bem maior, Dá, mais valioso, um carro, né? Entendeu? Então, dá. assim, eu trouxe isso para a gente entender que é uma decisão difícil, né? E se a gente não estiver sob a orientação do pai, né? Porque, assim, o que é estar sob a orientação do pai? É você todo dia acordar e entregar e saber que ele vai guiar você durante os seus passos. Mas é saber e confiar. E isso acontecer de verdade, né? Eu tento fazer isso todo dia. Digo para vocês, eu peço, mas no decorrer do dia, às vezes acaba que a gente se desconecta e acaba perdendo a sintonia, né? Mas enfim, era só para debater esse assunto nesse nível mesmo, assim, sabe? Para a gente avaliar, né? Então, mas o que É, você eu leu vejo aí, assim, a gente ainda está vivendo, como você, a gente ainda está muito na questão humana e lidando com pessoas também humanas, só que às vezes até com um grau de energia muito mais densas do que a gente tenta estar, né? A gente está cada vez tentando se limpar e evoluir. Então, a gente vai de boa vontade para ajudar. Então, por exemplo, se de repente eu precisar dar um carro para alguém, porque é aquilo que vai ser o sustento dele, de repente eu posso até dar e dar de coração. Mas a questão é como a pessoa também vai agir depois. Não que você espere uma recompensa ou espere um retorno, mas uma pessoa que vai usar aquilo para o intuito que você deu para ele. Ele vai fazer daquilo o ganha-pão dele, ele vai trabalhar, não sei o quê, e não, de repente, desviar e aí vir atrás de mais e mais. Então, eu penso assim: se te der uma rasteira, você fique esperta, você aprendeu, você deu de coração, mas você não vai ficar te dando, deixando te dar rasteira o tempo todo. Então, nisso é que eu encaixo a vantagem. Porque tirar vantagem de você, você entendeu? Você fez de É, boa fé, você deu de coração.
ele vai usar aquilo como ele quiser, mas se ele não usar para o bem e aí quiser que você ainda vai e fique dando mais e mais e mais, aí eu acho que está na hora de falar, não, peraí, né? Dá um break, porque a gente pode estar. Então, eu prefiro pegar esse dinheiro e dar para alguém para que esteja realmente necessitando, do que alguém que vai só tirar vantagem daquilo, né? Tá cheio de Como é que, asilo, como é tá que, cheio de ONG aí precisando de dinheiro, então eu dou aquilo para alguém que vai direcionar para uma coisa melhor. qual é a Boa noite a condição para, todos. Ô, Mário, desculpa. Boa noite. Aqui o Tareco, Não, Eu conheço. o Tareco aqui. Ó, dá Pandora, o Tareco, é uma delícia. Tá vendo? Uhum. Eu só estou vendo o pacote, eu não estou vendo o biscoito. Eu vou abrir, botar um assim para você ver. Eu quero, de Fátima, eu quero tareco. Hein? Mas, Você quer ó, Eu mas, vou tareco? ó, querer tareco. olha, qual é a condição para o pai, para a consciência, cuidar e atender todas as nossas necessidades? Qual é a condição? eu não É só queria você falar ter fé, uma experiência. ele acreditar, né? Eu acabei de ler, né? Eu acabei de ler. É, Vamos lá. você colocou ali a evolução, só que eu falei, a gente ainda está nesse mundo cheio de gente humana e Só eu com. completar aqui, Mário, ó. A condição é a seguinte, ó. Libertar-se do ego. Essa é a condição. Porque você saiu da frequência, você está nas frequências mais altas, né? Nas frequências mais próximas do Cristo, né? Então, se a gente for levar essa analogia para a vida humana, né? A gente não sabe o que é que o cara vai fazer. O pai sabe, porque o pai conhece, né? Tudo, mas a gente não sabe o que é que a pessoa vai fazer exatamente com o que eu dou para ele, né? Ele não sabe, a gente não tem como saber, né? Então, assim, eu acho que a melhor solução se for coisas mais simples, né? Vamos dizer assim, financeiramente mais simples, tá, porque não importa. Mas se forem coisas mais caras, por exemplo, os bens imóveis, né? Você leva para a consciência. Leva para a consciência e meditação e pede uma resposta, né? Porque ele vai Uhum, responder com certeza, né? Diga, certo. Mário. Falar de uma experiência que eu vivi e foi da seguinte forma, né? Eu tenho uma senhora que é moradora de rua que ela sempre fica no local próximo onde eu faço minhas refeições e lanches também. Aí nesse dia, eu me lembro que eu fui fazer um lanche e aí ela sempre me pede guaraná e eu compro aquele biscoito wafer, né? E nesse dia ela me pediu, aí eu disse: "Ah, pode deixar quando eu voltar, eu trago para a senhora, né?" E aí quando eu fui chegando, eu me lembrei, eita, eu só tava com dinheiro mesmo em espécie, né? Do meu lanche, né? Eu digo: "E agora? Eu prometi para ela, como é que vai ser, né?" Aí eu fiquei pensando, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar outra coisa para mim, mais simples, e vou comprar o que ela está querendo. E aí, quando eu fui pegar as coisas que ela queria, que é sempre no mesmo local, eu já sabia qual era o local, que era onde fica o biscoito, né? Eu fui logo direto para o biscoito para pegar o biscoito. Quando eu cheguei lá, exatamente no local, assim no chão, tinha R$ 20. E aí eu disse, caramba, eu não acredito. E eu fiquei pensando, bom, mas esse dinheiro não é meu. E agora? Esse dinheiro, ele veio para eu comprar o biscoito dela? Eu fiquei na dúvida, né? Mas aí, na ocasião, eu digo, não, não é possível. O dinheiro está exatamente onde o biscoito está, no chão, né? Assim, do lado do biscoito. Eu digo, esse dinheiro só pode ser para eu comprar o biscoito dela. E aí, nesse dia, eu não fiz o que eu costumo fazer, né? A Celina tá, ela sempre fala sobre isso. A gente não pode pegar as coisas dos outros, né? Mas aí nessa ocasião eu fiquei na dúvida. Quando eu encontro alguma coisa dos outros, principalmente dentro de um lugar, né? Como um mercadinho e tudo mais, eu vou e devolvo.
mas, em especial, aquele valor ali, eu achei que aquele valor era para aquela mulher. Então, eu comprei R$ 20 de biscoito para ela e ela ficou toda feliz, né? Porque ela nunca ganhou tanto biscoito. Eu fui, peguei os R$ 20, comprei, enchi de biscoito wafer para ela e a guaraná dela e presenteei ela com aquele, com aquela quantidade de biscoito. Ela ficou super feliz. Não sei se eu agi corretamente, eu só sei que eu entendi isso, que aquele valor era para fazer isso, e aí eu fiz. Só faltou o tareco lá, né, Mário? O É, tareco, essa o tareco. questão, Mas eu acho que o tareco ele tem em toda a região. Eu acho que deve ter um nome diferente, né? Nordeste tem tareca em tudo que é canto. De Fatima, mostra de novo aí. Eu acho que esse tareco aqui no Ceará É o quê? é o, ai, Peraí. como é que é o nome do biscoito? Agora é gostoso, viu? Quando vocês vierem sem O comer bolinho. tareca. Ele é doce, né? Ele não é doce? Ele é doce, ó. Tá vendo? Levanta mais. Ó, Ah, eu Esse mesmo sei. Ah, já não, fiz. não é o mesmo daqui não. Aqui tem um bolinho, mas ele é é uma branco e é uma delícia, é bolinha. bem sequinho Não, bolinha. e docinho, uma delícia. Viu, Roberto? Eu estava lembrando de outra coisa aqui, sobre o Judas, né? A Ah, gente tem que lembrar também que nós temos colheitas a fazer, né? Nós temos colheitas a fazer. Então, é, uma situação de prejuízo financeiro, né? Ou de engano, vamos dizer assim, né? Pode ser uma colheita que você cometeu numa vida passada também, né? Podemos Sim, esquecer disso também, né? Entendeu? tem muito nisso Eu, também. Isso eu é caí, verdade. eu caí num Verdade. golpe, eu caí num golpe financeiro aqui no Ceará, em R$ 6.000 da conta, né, da conta bancária. Mas assim, eu fiquei chateado, tá? Mas depois eu fiquei pensando, rapaz, eu devo ter feito uma coisa muito ruim no passado aí, porque, né, para tomar um tombo desse, então assim, eu fiquei tranquilo, não me chateei não, entendeu? É a melhor Mas é coisa. isso aí, né? Tem coisas que vêm porque nós estamos colhendo também, né? Então, você vê como a situação, como esse andar, né, o caminhar de Cristo, ele é cheio de coisas, né? Entendeu? Eu pensei, eu também entreguei isso, sabe? Quando eu vi, eu falei, não, se eu devia, pronto, tá certo. Eu só não fiquei preocupada em estar sendo usada, digamos assim, por ele é, novamente. Você entendeu? Tudo bem, Entendi. direito, tal, só que agora, né? Porque é um rapaz, é uma velha, sabe? Tem todo aquele histórico, né? Fica choramingando, fica chorando, Mas ela vai essa ficar. essa coisa do abuso, ela é mais, a gente consegue detectar, né? Quando a Aham, pessoa está por isso. abusando. Aí quando eu percebi qual era o caráter dele realmente, tudo bem, entendo, você é filho de Deus, só que eu não preciso ficar caindo nas suas armadilhas. Então É. pedi, e foi muito interessante, porque ele simplesmente não apareceu. Então, quando eu pedi para a consciência divina tomar uma providência, o que devia ser feito, já que ele estava me levando em banho-maria lá na situação da casa, sumiu, não E você apareceu mais. ficou em paz, né? E você ficou em paz, né? Fiquei em paz, fiquei em paz. Se pagou o que devia, tá pago e não deve mais. Enfim, É. É. Mas foi bom. uhum, foi uma. Se tudo que Serviu vem é de lição. colheita, tudo que Bem que vai é eu aprendi plantio, lição. Foi a experiência. sim. Vamos continuar? Ou tem mais Vamos algum? lá. bora que Lembre-se, quando exprimir a sua verdade para o outro, não é de sua incumbência dizer a ele como deveria agir em qualquer circunstância, nem como deveria reagir às suas palavras. Contudo, respeitando os valores universais de perfeita honestidade, de trabalho consciencioso, de boa vontade para com os demais e de cuidado para com os menos favorecidos, uma pessoa
tem o direito de pleitear que estes valores prevaleçam sobre todas as outras considerações de conveniência dentro de um grupo, empresa da comunidade ou empreendimento nacional. Deixa eu só fazer mais uma observação aqui, né? Na frase que ele diz, tranquila e serenamente, não permita que os outros tirem vantagem de você. Utilizando esse exemplo da Helenice, a colheita pode ter sido os R$ 6.000 que foram dados, né? Agora, não permitir que tire vantagem não é colheita. Uma pessoa vem para tirar vantagem de você, não é colheita sua. Sim, É a pessoa que está agindo de má fé. Hum. Então, assim, tudo bem, aquele que pede e recebe, né? Você está andando, está frio na rua, a pessoa pede a túnica e você entrega a capa também, que é o que ele fala na carta 2, né? A gente faz isso. A pessoa pode não estar precisando, ela pode ser dona do brechó, ou ela pode ser uma acumuladora também, ela pode ter um problema de ego que não se satisfaz, então ela fica pedindo, 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 mesmo tendo um monte de casaco em casa, vamos dizer assim. Mas ela tem um vício, um hábito de pedir. Se ela pede todo dia, porque você passa por lá todo dia, ela fala, me dá o seu casaco, você pode estar sentindo que ela realmente. Porque você deu o casaco ontem para ela, né? Então ela poderia estar, no mínimo, com o seu casaco hoje, né? Pedindo comida, pedindo outra coisa. Mas se ela está pedindo casaco, você começa a prestar atenção, porque aí pode ser que ela esteja tirando vantagem de você. Isso. E se ela estiver tirando vantagem, Cristo recomenda que isso não aconteça, porque quando a gente percebe que as pessoas estão abusando da gente, a gente não se sente bem. A gente se sente bem quando a gente doa para uma pessoa que está precisando. Você doa o tareco, né? Doa uma bandeja de ovo, se você tiver dinheiro para isso. Tudo bem, a gente também se sente bem em ajudar as pessoas. Mas quando a gente sente que a pessoa está abusando da gente, a gente não. Isso é estupro. É, por isso que eu perguntei de novo, porque eu queria sentir, porque essa coisa da gente dar, e aí você dá e vê que a pessoa está usando de má fé com o que está te pedindo e você sempre dá, gera um conflito dentro da gente. Pelo menos eu falo assim, "Não, eu tenho que dar, né? Porque eu tenho que abrir mão disso, mas ao mesmo tempo eu estou me sentindo sendo feito de idiota. Então aí esse sentimento não é legal. Sabe? É. Eu dou alguma coisa, tá, tudo bem, o que ela vai fazer com aquilo, tá. Se amanhã ela precisar mais de um saco de arroz, não sei o quê, tudo bem, você ajuda, você sabe que está precisando. Mas quando é num outro patamar, né, que a pessoa está abusando, que nesse período não me deu dinheiro, mas comprou um celular de último tipo, sabe? Então assim, eu estava percebendo que a coisa era uma situação diferente. Então É. você que fica num conflito dentro de você, falando, o que que eu faço agora? Né? Vou deixar ficar aí, né? Fazendo, vou continuar dando, mas a gente dá, mas não dá de coração mais, né? É. E aí não adianta, né? Dar só Aí, para agradar, porque as cartas pedem para dar, não não, funciona. aí é intelectual, aí é o ego quem está Aí é querendo bancar o racional, né? cinto. É. Tem uma parte Foi, das cartas, era Rodrigo, isso que que eu ele queria, fala. acho que, liberar de mim, sabe? Sentir isso, porque eu tentava me encaixar nessa frase aqui. E aí, quando Uhum. o outro falou daquela forma, aí eu falei, não, parece que comigo não está encaixando. Então, agora eu acho que esclareceu. Fiquei bem mais tranquila. É, Roberto? Tem até se você tiver com a carta aberta aí no computador, não deixe que tire a sua paz. Então, Uhum. Vou também tá, contar, eu vou tá. contar para vocês duas experiências quando eu era pastor. Não, como é que é a frase, Roberto? Não deixe que tirem a sua paz. Ou coloca só o finalzinho, tirem sua paz, tire sua paz. Tire Mas você- sua paz, não tem. tirem. Tirem, também não.
Sua paz. Às vezes está com a vírgula depois da paz. Deixa eu ver aqui. Tira o Z. Sua paz de espírito. Evitar que o egoísmo, aqui evitar que o egoísmo dos outros invada a sua intimidade. Isso, é Essa isso mesmo. É. é isso mesmo? Isso é o Tá certo. egoísmo do outro. Eu vou tirar o dinheiro dessa senhora aí, ela é trouxa. Eu posso Isso. pedir para ela à vontade, ela vai me dando, me dando, me dando. Isso é Ou como estelionatário, isso é um golpista, sabe? Isso pode até ser isso. que você tenha dado um golpe nele na vida passada, né? Que você foi uma estelionatária, deu um golpe, tomou dinheiro dele, e hoje ele veio recuperar o dinheiro dele, né? Pode ser. Eu tive consciência de tudo isso, só falei assim, só não posso permitir que isso continue acontecendo. Não, porque assim, se for isso, você vai perder dinheiro de outro jeito. Se for esse o Sim. caso, de você Uhum. ter que pagar para ele ou para alguém, para o universo, vai acontecer de uma outra Sim. forma. Você vai comprar a casa For uma e a dívida árvore vai minha, cair em cima da casa se e o for uma seguro não vai dívida minha, cobrir. eu vou ter que cumprir. É, Não, é. não, pelo amor de Deus. Olha, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer. Fala. Ó, Falo. quando você está diante de uma pessoa, de um estelionatário, mas você não sabe, certo? Mas ele quer te enganar. Mas ele não está usando uma arma. Você consegue, pode até conseguir se defender. Mas se ele tiver com a arma, Então, e vem buscar de volta. Pessoa que entendeu? vem buscar de volta, Tem exatamente. várias situações, né? Tem várias situações Sim. que a gente vai enfrentar, né? Mas é um fio da navalha o tempo todo, né? Sim. Mas olha, vou contar duas situações quando eu era pastor. A primeira foi a seguinte: o cara chegou na cidade que eu trabalhava como pastor, ele e a família, mas estava num quarto paupérrimo. Ele não tinha cama, não tinha nada, gente, tinha nada. Era só o quarto com um fogareirozinho de lata, uma coisa assim paupérrima mesmo. Só que ele sabia fazer pão de queijo. Ele sabia fazer pão de queijo. Pois eu ajudei o cara a fazer pão de queijo. Financiei ele, né? Financiei os produtos. Pra quê? Porque eu estava tão constrangido com a situação dele que me comoveu. Eu falei, não, tem que ajudar esse cara. Comprei material, ele foi lá em casa, fez o pão de queijo, usou o fogão, tudo. No final das contas, ele ficou bem, ficou tudo certo. Começou a cuidar da família, tudo bem. Aí um dia ele me pediu a bicicleta. Eu tinha uma bicicleta. Ele me pediu a bicicleta para voltar para uma cidade vizinha para ir vender lá o pão de queijo. Falei, não, tudo bem, pode ir, a bicicleta está aqui. Aí ele foi o primeiro dia, beleza. Foi o segundo dia, beleza. Uma semana depois ele foi, nunca mais ele voltou. Mas você sabe o que foi que aconteceu ou nem sabe? Eu não sei, não. Eu não Vai sei que o que ele foi aconteceu. atropelado e morreu lá e não tem ninguém para avisar. Eu não sei o que aconteceu com ele, não. Sei que ele nunca mais ouviu esse rapaz. Tudo bem, tá tudo em paz, né? Aí outra vez, uma outra família também, né, que eu presenciei situação miséria, né? Eu fui lá e comecei a ajudar. Gente, brincadeira. Eu ia no mercado, num mercantil, e eu comprava, eu fazia uma cesta básica e levava para eles, todo mês. Fazia isso. E comecei a cuidar, pastorear, né? Visitava, levava a palavra, orava com eles e tudo mais. Mas chegou um momento lá que eu não pude ajudar. Eu não sei, não lembro o que é que aconteceu. Eu sei que eu não pude ajudar um determinado mês lá. Não levei a cesta básica. Sabe o que aconteceu? A menina, filha dela, que eu nunca entrei na casa dela desacompanhado, e sempre quando eu ia lá, eu levava um presbítero comigo, que inclusive ele era policial militar, né? Aí nunca a gente ficava sozinho com nenhuma das filhas dela, né? Sempre ficava onde a mãe ou o pai estavam, os irmãos, a gente ficava junto, né? Pois a filha dela, a mãe foi lá como é que é? No pastor lá no regional da congregação que eu participava.
e fez uma denúncia dizendo que eu tinha assediado sexualmente a filha dela. E eu fui chamado, viu, para responder. Fui chamado para responder. Você estava com Olha, Judas e não sabia. rapaz, olha, é complicado ajudar o próximo, é muito complicado mesmo. Eu estava Hum, lembrando aqui dessas duas situações, né, que eu passei. Mas Complicado é o enfim, próximo, não é ajudar. É o próximo que é o é, complicado. é, mas foram situações que eu passei, né, como pastor, mesmo ajudando, aí a gente leva esses golpes aí, né? E às vezes é para tirar dinheiro. É, Tem mais essa, né? Ah, se mas é você me aquela der coisa, né? tanto. O egoísmo e a miséria, né, que tá na pessoa, né? Que É. não tem Mas o mais jeito. importante assim, é que não está na gente, está na pessoa. uhum, É. dá para. Então você fica tranquilo. Você pode deitar tranquilo que você sabe o que você fez, o que você faz. Agora a pessoa não. Ela não deita tranquila, né? Porque o que ela está fazendo não é uma coisa boa. Ela não está plantando uma boa semente. Olha, eu não sei não se não deita tranquilo. Eu tenho visto cada uma que eu acho que deita sim, porque acho que nem É consciência, ignorância, né? nem consciência disso não tem. Não tem. É, não tem. Eu vou ler esse parágrafo daqui de novo, porque ele está em negrito, né? Uhum. E para ver se a gente consegue entender melhor. Vamos lá. Contudo, né? Ou seja, ele falou, eu li esses dois parágrafos anteriores, né? Sobre essa questão e aí ele diz, contudo, né? Respeitando os valores universais de perfeita honestidade e trabalho consciencioso, boa vontade para com os demais e o cuidado para com os menos favorecidos, ou seja, respeitando essas condições, né? Uma pessoa tem o direito de pleitear que estes valores prevaleçam sobre todas as outras considerações de convivência dentro de grupo. Então, ele está dizendo que esses valores universais, eles devem ser considerados, né? Quando você está convivendo em grupo, né? Em sociedade. Entendeu? É isso que eu entendi, né? É, no parágrafo de cima também ele fala, né? Lembre-se que quando você for exprimir a sua verdade para o outro, não é da sua incumbência dizer a ele como deveria agir em qualquer circunstância, nem como deveria reagir às suas palavras. Então, até É. dar uma bronca numa pessoa por ela ter feito uma coisa errada, a gente não deve fazer. Não deve dar reprimenda na pessoa, né? Por mais errada que ela. E nem ajudar o outro e cobrar como é que fala? Fazer uma cobrança, né? O que é que você vai fazer? Entendeu? É, Você quer isso aqui para quê? Entendeu? Hum. Satisfação. Pedir Graças. é, satisfação, né? Pedir satisfação. O que é que você vai fazer, né? Você vai com ajudar? dinheiro, é. Eu te dou dinheiro, mas você vai beber? Se for para você É, beber, eu não dou, não. E às vezes tudo que a pessoa precisa é tomar uma, né? A pessoa está numa situação que é isso, essa é a realidade dela. Ela é. precisa beber, precisa usar a droga, né? Então isso não cabe a nós, como ele fala aqui, né? Ficar julgando a pessoa aí do que É. ela fez, o que ela vai fazer, o que ela deveria fazer com aquilo que a gente está dando, não é da nossa incumbência. Aí ele vai dizer no próximo parágrafo, ó, aí ele vai falar primeiro ele está falando do que recebe, né? Do que está sendo abençoado. Agora ele vai falar para o que está abençoando. Vamos lá. Você, né, tem o legítimo direito de dizer como se sente diante do comportamento de menosprezo de uma pessoa com relação a você. Você deve estar ciente da necessidade de fazê-lo. É provável que a sua cuidadosa honestidade seja necessária para resolver ou esclarecer uma determinada situação para o bem de todos. Então é equilíbrio, né? Muito equilíbrio mesmo, e a gente tem que estar numa frequência muito legal
para que isso seja harmonioso. Nossa. Expresse a sua opinião com gentileza. Diga suavemente ao outro como se sente nas atuais circunstâncias desagradáveis e explique o que o faz sentir-se assim. É o caso da Helenice aí, né? Não diga, você fez tal e tal coisa, porque o outro sentirá que você o está culpando e isso despertará nele um mecanismo de defesa do ego. A partir daí, o confronto será difícil e desagradável para ambos. Para aproximar-se de pessoas impulsionadas pelo ego, é preciso continuamente falar de maneira tal que elas nunca se sintam ameaçadas. Essa é a arte da comunicação amorosa e você só pode aprendê-la por erros e acertos e prática constante. Nós vamos ter que quebrar a cara. Difícil, difícil, muito difícil. Vamos ter que levar umas pancadas ainda. Por isso que eu pedi para Cristo, e a graça dele afastou, foi embora, que eu não tive que fazer isso. Não ia ser fácil ficar quietinho, ou saber usar as palavras. Boa noite, Isabel. Cada vez que você domina o seu ego, cada vez que você domina seu ego, se torna mais fácil o relacionamento com outros, porque você está alcançando uma compreensão da função do ego em todas as pessoas. Com o passar do tempo e da gradual libertação das garras do impulso egocêntrico, você perceberá cada vez mais que pode escutar os outros com empatia de alma e amor. Se eles se comportam de uma maneira que anteriormente o teria ofendido ou causado dor, agora notará o bem-estar e o riso brotando em você. Então, você saberá que a sua alma está em contato direto com a consciência divina, pois seu estado natural é o do riso. Então, essa pessoa aqui, né? Essa pessoa que está aqui sendo descrita, ela está liberta dos impulsos egóicos, né? Ela domina o ego, né? Domina o ego. Então, se a gente não estiver ainda com o ego dominado, a gente vai passar pelas pancadas ainda. O riso é um impulso da consciência que se propaga através dos céus, de um planeta a outro, através da Via Láctea, até os confins do infinito. Tão infinito quanto a consciência divina, o riso começou a existir no momento do Big Bang. Olha aí, rapaz. É por isso que tem gente que dá uma gargalhada que só falta não parar mais. O que é o riso? É uma resposta espontânea da consciência diante de uma situação da qual dois acontecimentos, dois incidentes ou duas pessoas, na ordem natural das coisas, não pertencem um ao outro. Estão estranhamente em desacordo um ou em oposição um contra o outro. Vou ler de novo. Riso é uma resposta espontânea da consciência diante de uma situação na qual dois acontecimentos, dois incidentes ou duas pessoas, na ordem natural das coisas, não pertencem um ao outro. Estão estranhamente em desacordo ou em oposição um contra o outro. Estranho, né? Eu já li isso É, esses dias, né? E fiquei estão meio em envoltada. desacordo e é o riso que sai, né? É, É um efeito ondulante experienciado por todos os seres vivos das espécies mais elevadas e que são capazes de certos julgamentos ou percepções. Isso elimina a tensão. O efeito ondulante é sentido sobre o diafragma, o qual protege o coração e o sistema nervoso. Como você deve ter percebido, ao examinar a natureza da criação, foi feito todo o possível na evolução do desenho e do crescimento dos corpos vivos para criar um corpo perfeitamente adaptado
e conveniente ao ambiente, a fim de permitir ao ocupante desse corpo sentir-se confortável e feliz e viver sem tensão. A tensão é prejudicial à saúde e isso é contrário à vontade da consciência divina. Uma espontânea e saudável explosão de riso é primeiro experimentado como uma rápida onda que passa pela cabeça, iluminando a consciência inteira. Isso é imediatamente seguido pelo efeito ondulante físico do riso, experienciado como um leve bater da respiração sobre o diafragma para romper qualquer tensão e aliviar qualquer resíduo de amargura. Às vezes, o riso, provocado em uma situação muito divertida, se prolonga tanto que a pessoa finalmente se sente exausta, mas também feliz e, ao mesmo tempo, um pouco triste porque o riso terminou. A maioria das pessoas diz que o riso proporciona a elas uma sensação de bem-estar, ainda que tenha passado por uma situação de discórdia um minuto antes. Se uma pessoa pode rir sinceramente vendo o absurdo de uma situação, onde antes existia um aborrecimento ou mágoa, as tensões são aliviadas e as relações amistosas se restauram espontaneamente. Por O isso que é riso é um importante, em presente do caso amor. de, desculpa interromper, em caso de situação que a gente sabe que vai gerar um estresse, a gente chegar com um sorriso. Às vezes bate o carro, né? Dá aquelas batidinhas no trânsito, coisa e tal, a farol fechou e a pessoa não percebeu. Se você precisa descer do carro para falar com a pessoa, já vai sorrindo. Não vai rindo como se estivesse tirando um sarro, mas vai sorrindo, né? Mostra uma disposição de tá tudo bem. Já chega dizendo que tá tudo bem. Isso alivia a tensão, principalmente do outro, né? Para nós, a gente já sabe, a gente já tem esse conhecimento, vai poder fazer isso. Mas o outro, ele, principalmente quando ele está errado, vai aliviar para ele. Porque quando uma pessoa sabe que ela está errada, né? Quem bate atrás, por exemplo, habitualmente está errado. Quando a pessoa sabe que ela está errada, mas vê que você que está certo está vindo com uma atitude mais harmoniosa, você não está descendo para xingar a pessoa nem nada, ela relaxa, ela alivia e ela pode até assumir o erro dela e tudo fica mais fácil. Então, se a gente tiver essa postura de aceitação, né? O sorriso é uma postura de tá tudo bem, não tem problema, né? Isso acontece, isso é assim mesmo. Facilita essa desavença que poderia acontecer e não acontece. Então, vale a pena chegar sorrindo. Um outro exemplo que eu estava pensando aqui, eu acho que alguém já deve ter vivenciado isso, é quando a gente esbarra com outra pessoa, né? Dois corpos se esbarram É, e aí aquela tensão ela é liberada com um sorriso. Um começa a rir da situação que causou no outro, né? Fica uma coisa engraçada e ali você já consegue se livrar daquela tensão através daquele riso que você optou, né? Você de repente poderia acabar numa briga, mas não, você optou pelo riso, né? é. Quem começa, né? Já começa sorrindo, pede desculpa, ó, não vi, né? Oh, desculpa, foi sem querer. Então, a gente evita uma coisa desagradável, desarmoniosa. Às vezes a pessoa está no celular e ela mesma bateu em você. Mas se você sorrir, pede desculpa, porque não faz diferença. Você pede desculpa porque você está errado, você pede desculpa porque você está certo. Não faz diferença. Agora que eu estou entendendo o que é o riso, o objetivo do riso. É, Por isso que esse primeiro parágrafo aqui, Helenice, a gente estranhou, né? A gente não entendeu. Mas olha só, o riso é um presente do amor para uma criação que está possuída pelos egos e necessitando libertar-se deles. você já quebra. Ele,
Por isso que ele está dizendo aqui, ó, que é a resposta espontânea, né? Entre duas pessoas que não pertencem um ao outro, que estão estranhamente em desacordo ou em oposição um contra o outro. É justamente para a tensão não se agravar, né? Daí é o riso. Acaba Para ali, aliviar né? o conflito. Interessante, Beleza. né? Olha aí, que Para maravilhoso, né? aliviar o conflito. É, isso. É Evita um sofrimento mútuo, o sorriso. verdade. E mesmo assim, se você perceber que o outro ainda está irritado, você pode diminuir o sorriso para não incomodar ainda mais. Porque a gente hoje sabe que está lidando com o ego do outro. E o ego do outro pode falar: você está rindo do quê? É, É. Né? Então a gente pior. não vai querer provocar o outro. É, Se sair gargalhada, aí que esculhamba mesmo, né? Nossa, não, não vai pode. tomar um tapa na cara. O cara vai querer dar um soco na sua boca lá para você engolir seus dentes. E Aí o não é último isso. parágrafo esclarece bastante também, ó. À medida É, que o impulso egocêntrico diminui gradativamente sua pressão sobre a mente e as emoções, você descobrirá que o riso brota espontaneamente e traz uma maravilhosa sensação de libertação. Com certeza. O efeito ondulante do riso eleva as frequências vibratórias da sua consciência, porque a energia é liberada onde você mais necessita, no seu coração e no seu diafragma, que é o centro das Plexo emoções. solar. E também porque o riso vem diretamente da consciência divina. Portanto, o riso é divino. Então, é, se uma pessoa ri bastante, pode ser sinônimo de iluminação, né? Agora eu estou começando a pensar naquela terapia do riso, né? Vou até procurar É. um grupo desse aí. K, K, KK, KKK, KKK. E ó, se você olhar atrás de você as fotos aí, qual deles está de cara amarrada aí nessa imagem aí atrás de você? Não tem ninguém, até o ET tá rindo. o ET. Até ele tá rindo. Vou mostrar aqui a foto direitinho. Gosto. Mas agora sim. Olha lá, tá todo mundo rindo. Olha É lá, verdade. não Até é? o ET tá com um sorrisinho, ó. Até o ET, tá. Melhor coisa. O oriental vive bastante, tá sempre rindo. Jesus, então, hein? Tá na gargalhada. Tá feliz, felicidade. E na afirmação a gente não fala, né? O bom humor, sobre o bom É, humor, É. é Beleza do da reino alça. dos céus. Oi, Celina. Não, o humor e a beleza. A a beleza da beleza da autoexpressão serão sublimemente manifestadas. O bom humor, né? Sempre tá, porque o bom humor significa que a gente está de bem com a vida, está de bem com as coisas. Às vezes você vê, você pode falar, alguém vem e pede uma coisa, você pode dizer sim ou não. Se você disser não, o que que desencadeia na pessoa que pediu? Às vezes desencadeia raiva. Às vezes a pessoa te xinga, mesmo o mendigo, né? Você fala não. A pessoa te xinga, mão de vaca, mochiba, pão duro. Se você dá 10 centavos, a pessoa já fica feliz, porque ela recebeu o que ela pediu. Dá R$ 2, dá R$ 5, dá 10, dá R$ 20. A pessoa vai te dar bênção, vai pedir para que Deus te abençoe, né? Vai mudar o dia daquela pessoa. E vai mudar o seu dia também. Então a gente pode mudar o nosso dia para melhor ou para pior. Até a maneira de falar não para a pessoa. Dizer não tenho agora, desculpa, né? Na volta eu te trago alguma coisa, posso comprar uma comida para você. Não tenho dinheiro, só tem cartão. Hoje muita gente só anda com cartão, né? Mas posso passar lá no mercado, na padaria, quer tomar um café, quer tomar um lanche. E Não, às mas vezes a gente agora os não tem caras os mesmo. cara estão com um negócio de Pix também, rapaz. Tem. Todo mundo tem conta em banco, Não, é. eu tenho Você pode, Pix. pode. Manda 10 Olha, reais para a pessoa. eu não sei se vocês lembram,
Tem um cantor que fez uma música que dizia assim: Você vai me matar de rir, fazendo É. cócegas, aí, quá, 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 e todo mundo ria e não parava de rir. Era uma graça. Era de ficar cansado de rir. Como é que o cara teve aquela ideia? Era só isso. E ele, quá, 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 e o pessoal, que música, e todo mundo rindo. E ele Vocês conseguia viram fazer a todas as Ai, pessoas rindo. Roberto, pode falar o que eu pensei agora. Fala, Roberto. o bebezinho? O bebê tá Uhum, chorando. Aí bota o shot da alegria lá da. pode Como chama? Fala alegria. mansa, né? É. É, Bota. A pessoa ainda fala lá, Alexia, toca o shot da alegria. Começa a Ah, tocar a música, o bebê para de chorar. É ah, incrível. Na hora, É, bebezinho na hora. mesmo. Vai parando e dorme. É. Então, E assim, a essa coisa do risada, riso alivia e a, mesmo, né? e a gargalhada de um bebê é muito contagioso, né? É, A muito. gente ri, a gente ri, não tem jeito. Tem que não rir, É, né? é muito gostoso, é muito bonitinho. Ah, aquele vídeo também do cara que tá no metrô lá, tá lotado, e ele tá num tablet lá mexendo, e aí ele começa a Hum, rir, rir alto, todo mundo em volta começa a rir. É é, contagiante. A gente. E muda, né? Muda acho que clima. dentro mesmo, né? As células mudam, tira aquela muda, né? acidez. A pessoa tá azeda. O que que significa estar azeda? E o que é uma pessoa doce? Não é? Uma pessoa que está azeda, ela não está alcalina, né? E a gente sabe que esse azedo, aqui ele falou, acho que foi na outra página, que ele falou sobre a doença. É, É contagia porque ele é divino, né? E aí Uhum. são as também, frequências, né? As sim. frequências vibratórias toca na pessoa, não tem jeito. E isso é parte do eletromagnetismo, né? Porque É. tudo é ou elétrico ou é magnético. E o riso é magnético, né? Atrai os iguais. Bom, enfim, mas quando a gente está preocupado, está tenso, né? Isso causa doença. Tem a tendência a causar doença. Se a gente está bem, está alegre, está feliz, está grato, né? Porque a gente compreende as coisas, isso melhora. Hoje eu tava vendo, estava na casa do meu filho, tá deitado lá no sofá, e aí estava passando umas imagens lá, que são só imagens. Aí eu vi a imagem da Lua, que ficou parecida com a dessa semana, né? Que tinha lá um eclipse. Mas a Lua tem eclipse toda semana, né? A Lua nova, a Lua que não sendo a cheia, vai eclipsando ali. Mas aí estava numa montanha e tal, e eu percebi aquela beleza, mas a beleza era só de uma fotografia, não era nem de uma paisagem real. E aí então veio um entendimento de que a beleza está dentro de mim. É, gente, é verdade. Então, quando a gente vê uma coisa, uma pessoa, uma paisagem, um animal, uma flor, ela só está lá, mas a beleza mesmo está dentro de nós, aquela reação está dentro de nós, ela é nossa, ela não é da flor. Porque alguém pode te achar bonito, te achar bonita, e você mesmo não se acha. Fala, "Ah, imagina, a pessoa deve estar tirando sarro da minha cara." Mas a beleza que ela está vendo é aquilo que está dentro dela. Então, quanto mais a gente conseguir ver beleza nas coisas, mais a beleza está dentro de nós. E ver a beleza é uma escolha nossa, é sim. parte do nosso livre-arbítrio. Porque quando você olha aquela história do copo com metade de água, você pode olhar e falar: nossa, só tem meio copo de água, que pena. Ou pode abençoar: nossa, que bênção, que graça, ainda tem meio copo Ainda d'água. meio. Então, a gente traz para dentro, para fora, aquilo que está dentro de nós. E se dentro de nós tiver beleza, se tiver amor, se tiver harmonia, se tiver alegria, se tiver o bem-estar, a satisfação, o riso, é o que a gente vai ajudar a contagiar, mas está dentro. Não é uma coisa que vem para dentro, está dentro.
Tanto que se uma pessoa tiver com raiva, se a gente tiver a raiva também, ela vem dentro. Senão vai ter risadinhas flutuando. É isso. Então, assim, a Tava- gente pode mudar. Você tá falando isso aí, eu tô lembrando, sabe de quê, Roberto? Tô lembrando daquela teoria lá é, das partículas. Como é que dá o nome? Que uma partícula. Da água? Hã? Da água? Aquela da. Aquela do spin, né, que está em outro lugar, está distante. E quando uma muda, a outra muda também. Isso, como é que dá o nome dessa teoria? Emaranhamento quântico. A palavra é outra, mas é por aí mesmo, Celino, tá? O que Mas a palavra acontece com uma, não sei o acontece que é com a outra. quântico, né? É uma teoria quântica aí de que uma partícula, né? O que acontece nessa partícula que está aqui, acontece na que está na outra, né? Não sei o que é quântico, é alguma coisa assim, realmente. Então, se você só vai ver, ou seja, você é a partícula, né? Levando analogicamente isso, né? Aliás, usando como analogia, né? Se você olhar para fora e ver beleza, então a beleza está dentro de você. Isso é o emaranhamento de Quanto? partículas. Você vai tornar o outro belo, É, né? Se a gente tiver, e aí quando ele fala sobre a criança tem isso. A criança vê a formiga andando, aí ela se agacha lá no chão e fica olhando, sem julgamento. Ela só vê a graça da coisa, né? Só vê a beleza das formigas andando. Vê uma florzinha, ela fica lá admirando a flor, não fica julgando. Por isso ela é a criança, por isso ela está livre, né? Por isso ela tem mais luz. E a gente precisa aprender isso, né? E ele fala também, não é que você precisa se tornar criança. Ele fala que depois que você descobre, que você se ilumina, você age como uma criança. Você não vai ser uma criança, mas vai se tornar a pureza que a criança tem. Só que consciente, né? A criança é pura, mas é inconsciente. Muito bem. Estamos com 1h47. Acho que a gente já bateu a nossa meta de hora. A gente pode parar aqui. O sorriso é a sua criança interior, Eu fiz. né? Que também, ou pode é, falar, Celina, entrelaçamento quântico. Relacionamento quântico. Mas é, mas é, emaranhar, mas você não errou não, viu? entrelaçar, Emparelha, falou o quê? Emparelha. emaranhamento, Quântico. emaranhamento. Não passou longe não, tá próximo. Emaranhar ou entrelaçar tá bem ali, É, né? é verdade. Entrelaçamento quântico. É. É o fenômeno em qual duas partículas ou mais partículas quânticas se tornam correlacionadas de tal forma que o estado de uma partícula é instantaneamente afetado pelo estado da outra, independente da distância entre eles. Isso a gente vê nas mães com relação aos filhos. Muitas mães percebem que o filho está, né, aconteceu um acidente, alguma coisa, e pessoas que estão enamoradas Irmãos gêmeos também, né? também. Aí, porque tem, né, o DNA muito parecido um com o outro, né? E isso é eletromagnetismo. Entre amigos também, né? Essa coisa de captar o que o outro está pensando. Aí já sei o que você vai falar, né, Lenice? Acontece, isso acontece. E é bem legal. E assim, daqui para frente tem a tendência de acontecer cada vez mais, Eu inclusive a própria estava, telepatia. a pessoa fala uma coisa e você diz, rapaz, eu estava pensando nisso. É, significa assim que a gente está, né, se encaixando, a gente está falando do mesmo assunto, a gente cria esse emaranhamento, né, esse entrelaçamento, e acontece num nível quântico, não é num nível físico, é num Agora, nível agora energético. agora aquele ditado que diz assim, rapaz, alguém está falando de mim, que a orelha esquenta, né?
Aí não, aí é ego, viu? A orelha tá vermelha, né? É, bom. É Boa cada um, noite, né? pessoal. Boa noite. Bom descanso a Boa todos. noite, Maria. Bom Até, descanso a todos. Boa noite. até amanhã. Amanhã tem Até mais. sexta-feira, Amanhã. né? Eu tô até sexta-feira agora. Você é Sexta. sexta. Amanhã a gente É, está junto lá, no grupo de amanhã tem grupo de oração. Bom Vai descanso. pra Tchau. Até.